No mundo dos investimentos é muito comum os investidores, inclusive os mais experientes, terem a dúvida sobre se o preço das ações realmente importa na hora de investir. Esse questionamento acaba permeando a mente de todo investidor em algum momento. E se por acaso você já se questionou, saiba que isso é mais comum do que se imagina. Primeiro, é importante avisar que há diversas visões sobre o assunto, bem como opiniões adversas. Considerar o preço das ações na hora de investir é um fator importante, mas não essencial, apesar de que muitos analistas discordam dessa minha opinião. Mas afinal, como saber se o preço das ações importa na hora de investir? Vamos trocar uma ideia. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Alex Queiroz e meu intuito é te ajudar a investir de maneira simples e tirar da sua cabeça a ideia de que investir é só para quem tem muita grana. Já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações e no final deixe seus comentários para tocarmos aquela ideia sobre o assunto do vídeo, beleza? Para nos adentrarmos no assunto, preciso falar sobre a teoria dos mercados eficientes, tão importante para o entendimento do tema. Assim como diversos tópicos relacionados a finanças e investimentos, a teoria dos mercados eficientes também divide opiniões e é amplamente debatida. Basicamente, ela defende que o mercado é eficiente. Assim, os defensores dessa teoria acreditam que os preços aplicados são fontes confiáveis e refletem todas as informações existentes no mercado. Dessa forma, não há como falar em ações caras ou baratas. Eu particularmente não concordo com essa teoria de maneira alguma. Isso porque ela defende que os preços das ações são formados pelo simples acaso. O economista Eugene Fama, defensor dessa teoria, acredita que os preços resultam de informações que, logo que aparecem, são precificadas automaticamente pelo mercado. Nesse caso, não há espaço entre a criação da ação e o conhecimento dos investidores para considerar um preço novo para o ativo. É como se as ações sozinhas criassem seus próprios preços apenas com base nas informações do mercado. Ou então, como se o próprio mercado tivesse informações suficientes para formar o valor dos ativos. Um dos maiores críticos dessa teoria, defensora por Eugene Fama, é nada menos que o maior investidor do mundo, Warren Buffett, que certa vez mencionou que seria um mendigo de rua com uma lata na mão se os mercados fossem eficientes. Primeiro, é importante notar que sempre houve investidores e gestores de fundos que conseguiram retornos muito acima do mercado com seus investimentos. Sendo assim, essa teoria já se torna passível de questionamentos, pois se há bons gestores e investidores que conseguem retornos acima do mercado, significa que investir em fundos ativos com boa gestão pode ser uma boa maneira de buscar rendimentos acima das expectativas. Em segundo lugar, é importante destacar que quem acredita que os mercados sejam eficientes defende investimentos passivos. Nessa teoria de formação de preço, conseguir retornos acima do mercado seria, portanto, impossível por meio das análises. Assim, todos os gestores acabariam convergindo para ter, no fim, uma rentabilidade muito similar ou apenas a média do mercado. Eu acredito que especialistas e investidores que defendem a teoria dos mercados eficientes de Eugene Fama fazem mais por acreditar que a disciplina do investidor de fazer sempre seus aportes garantiria a longo prazo um montante relevante do que pelo que a teoria em si defende. Pode ser que essa teoria faça sentido para investidores que não sabem como avaliar companhias negociadas em bolsa. No entanto, investidores precisam saber analisar empresas para entender no que está investindo. Então, quem detém esse conhecimento concorda que a teoria não faz muito sentido. Pensa comigo, se você sabe avaliar uma empresa e assim sabe definir o valor justo de uma ação, o seu valor intrínseco, por que compraria a mesma ação por um preço mais alto?
O próprio Warren Buffett defende que o preço que você paga pelas ações que compra afeta diretamente o retorno dos seus investimentos. Basicamente, ele enxerga as ações de uma empresa como se fosse um título de uma dívida, e os lucros seriam como se fosse uma espécie de juros desses títulos. Assim, ele entende que quanto mais alto for o valor pago por uma ação, menor seria a taxa de retorno inicial e a taxa de retorno do longo prazo. De acordo com Buffett, nem mesmo empresas com um bom histórico de lucro para o longo prazo conseguem se livrar de resultados ruins de retorno para o investidor, porque os preços oscilam muito e por isso seria sempre adequado questionar e avaliar se o preço de uma ação é justo na hora de comprá-la. Com tudo o que te expliquei até agora, talvez ainda possam haver dúvidas em relação a essa questão. Mas assim como o Buffett, defendo que o valor de uma ação importa na hora de comprar. Primeiro porque o valor de uma ação não é formado com base no que o mercado dispõe de informações no momento. O valor de um ativo geralmente projeta e especula o ganho futuro de uma empresa. Além disso, o mercado sozinho não tem capacidade de definir o valor dos ativos. Segundo, porque retornos passados não ajudam a prever retornos futuros. E na hora de avaliar uma empresa, conhecer o seu histórico de lucro é fundamental para saber o que você, como investidor, estaria adquirindo. Portanto, o preço do ativo acaba afetando o seu lucro como investidor. Como citado anteriormente, nem mesmo as maiores empresas conseguem escapar de resultados medíocres em relação ao lucro para os seus investidores. Um exemplo são ações, por exemplo, da queridinha Magazine Luiza, que chegou a ser cotada a mais de R$ 27 em novembro de 2020 e hoje está sendo cotada abaixo de R$ 4. Então imagina quem comprou ela naquele momento lá em 2020. Como ele está hoje, com mais de 86% de desvalorização. Além disso, a Magalu faz parte de um segmento muito cíclico da bolsa, onde há inflação nas alturas no mundo inteiro e a taxa de juros altas no nosso país desestimulam o consumo, portanto afeta a sua receita, seu fluxo de caixa e uma série de indicadores que afetam o seu preço. Talvez hoje ela esteja até com um preço mais atrativo que antes. Então acredito que seja essencial saber analisar as empresas para poder definir se o valor das suas ações se justifica ou se está sendo disponibilizadas a um preço incoerente com seu histórico, sua situação financeira em relação ao restante do mercado. Definir se o preço das ações na hora de investir importa ou não sempre será uma dúvida frequente entre os investidores. Apesar de existir a teoria que defenda que não importa, a verdade é que muitos investidores, inclusive os grandes investidores, buscam boas oportunidades na bolsa. Aí volto a citar o Warren Buffett, que faz uma alusão que não devemos tomar nossas decisões baseadas em preços, mas sim em valor percebido. Um exemplo é um buquê de rosas que vale R$ 50 em um dia comum. E no dia dos namorados passa a valer R$ 100. Oferta e demanda. Logo, o preço tende a seguir percepção de valor. Preço é cotação. Cotação segue lucro. O lucro é o fundamento. E no fim, os fundamentos sempre prevalecem. O preço pode não ser o determinante, mas do meu ponto de vista, importa sim. Preço importa, lucro importa, geração de fluxo de caixa importa, gestão importa, estrutura de endividamento importa, market share importa, concorrência importa, capacidade produtiva importa. Todos esses elementos são importantes e com preço não é diferente. Por isso é fundamental analisar as empresas que pretendem investir e estudar o mercado para saber se o valor de um determinado ativo é ou não justo. Dessa forma serão maiores as chances de encontrar boas oportunidades e fazer bons investimentos. E é isso que no final acaba importando. E aí, o que você acha? Para você, o preço importa para a sua estratégia de investimentos? Deixa aqui os comentários para eu te conhecer melhor e discutirmos melhor sobre o assunto que sinceramente pega fogo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações. Agradeço a sua atenção, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.